sintonia tá contigo. Seja na rua ou no cubico, pra toda a família uma nova visão. 100.5, nova sintonia tá contigo. Seja na rua ou no cubico, pra toda a família uma nova visão. Sintoniza a Rádio Urbana 100.5. Sintoniza a Rádio Urbana 100.5. 100.5 Rádio Urbana, uma nova visão de rádio. Conheça os 4 cantos de Angola no conforto do seu lugar. Isto e muito mais no programa Passeio na Urbana com Giovanni Santos. Bom dia Luanda, bom dia Angola, bom dia mundo. É um prazer estar de volta aqui neste sábado, Passeio na Urbana. Vocês já sabem qual é o nosso conceito: viagem e turismo a nível nacional. Hoje eu tenho aqui 2 irmãos que, a biografia deles, já querem se apresentar, mas deixa eu falar, já? Eles têm um nível acadêmico e profissional que eu perdi-me, né? Mas eu vou fazer questão de ler aqui um bocadinho e depois eles também vão falar. E na verdade vocês já sabem como é que é o nosso programa. Não são entrevistas, são mais conversas. Eles vão partilhar as experiências que têm. Vamos falar de um projeto que visa a priorização dos mangás. E eles vão falar sobre tudo. Vamos rir, vamos cantar. Então já disseram, podemos cantar. Então não tem problema, vamos fazer isso. Mas antes deixa-vos dizer que se precisarem de fazer promoção artística, a promoção das vossas empresas, entrem em contato conosco através das páginas, através do www.radiourbana.ao ou no nosso Facebook. Também temos o nosso contacto, que eu raramente me lembro, mas deixa aí buscar aqui a minha cábula. 1 minuto, portanto é o 924 70 0043. Se você aí estiver desse lado e precisar de fazer alguma questão aqui nesses 2 camaradas, que eu já vou revelar quem são, podem também fazer parte da nossa conversa através do contacto 924 70 0043 ou deixar as vossas questões no Facebook. Vou falar do primeiro camarada aqui, que é o Marco Romero. Bom, vou ler rápido, né? Ele que é responsável pela área de monitorização e créditos de carbono da Associação Otiva. Em 2015, licenciou-se em Engenharia Aeronáutica na Academia da Força Aérea, servindo também professor e investigador universitário no ISPTEC. Em 2017, integrou o Programa Espacial Nacional, especializando-se em suporte de navegação e balística. Vamos pular para 2021, que fez uma pós-graduação executiva em comercialização espacial, e do seu percurso destacam-se os prémios de segundo jovem líder do setor espacial do Conselho Consultivo da Juventude Espacial das Nações Unidas e o top 10 da indústria espacial africana. Antes de vocês focarem no Marco, vou apresentar o irmão também, Marco Paulo. Ele que é formado em Engenharia Geológica, é especialista em gestão de recursos hídricos, dedicou-se ao estudo e desenvolvimento de soluções relacionadas aos fenómenos extremos de secas e cheias no sul de Angola, pelo Departamento de Hidráulica e Intervenções Ambientais do Grupo Banco Mundial. Atualmente atua no setor petrolífero como engenheiro geólogo de produção e desenvolve e participa em projetos científicos e socioambientais. Calma, ainda deixa-me respirar. Esses camaradas têm bagagem, é? Sejam bem-vindos, Marcos. É disso, Marcos são irmãos. Marco W Trouble, essa mãe. Bem-vindos e obrigado por terem aceito o meu convite. Não, Obrigado nós, nós. Giovanni. Muito bom dia a todos. Tínhamos que trazer bagagem, se o assunto é viagem, caramba, temos que trazer bagagem. Marco, antes de Qual começarmos a deles? falar... Desculpa. Marco, primeiro e Marco Paulo. Antes de começarmos a falar do projeto Otiva, que vocês vi que está muito bem representada. Gostava de saber o vosso background e como vocês sabem que o programa é mesmo focado em viagens. Eu sei que vocês viajam pra caramba, provavelmente já devem ter visitado as 18 províncias ou não, já? Quase. Não, Está quase. isso. São como eu,
Estão a faltar 2 províncias só. Temos que ir juntos então Uma todos. falta dois províncias. Quais são? Sim. Quais são? Kwanza Norte, que eu vou dar uma formação agora pelo outro serviço. Serviço. E qual é outra? Acho que é Lunda Norte. Yeah. Vocês ainda não tiverem quais? Não, isso aí- Quando o Cubango, o Yeah. Mochico, só. Quando o banco, Só. no meu caso, foi quando o banco, o Chico, a cabine já. Luís Mas, Paulo, Luís é também não. pelo propósito mesmo da Otiva ou é passeio mesmo? Vários níveis. Vários níveis. Nós, a nível enquanto geólogo, o Marco, enquanto engenheiro aeroespacial, nós temos nossos places de visita e nós vamos à visita, vamos a trabalho, vamos em expedições, em conferências. Então, a ideia é sempre tirar um bocado, sair um bocado daqui da nossa bolha e conhecer realmente o que é que há desde o norte ao sul, falar com os povos, falar com as comunidades, aprender as línguas nacionais, aprender os hábitos e costumes. Então, nós gostamos muito dessa componente e, para além da parte de gostarmos de viajar, acho que o trabalho também ajuda a conhecer. O que tem sido mais desafiante, Marco Romero? Mas em todas essas visitas ou em Uhum. todas essas viagens é conciliar o tempo. As solicitações são várias e quando chegamos a um sítio, por exemplo, só a nível da Otiva, é chegar, fazer o levantamento da zona, fazer o trabalho que deveria ser, porque às vezes precisa de mais tempo de estar lá com as comunidades. Felizmente, a Otiva tem voluntários por todo o país, mas é chegar e atender várias agendas. E a nível de Conciliar acessos, vocês têm tido muitos desafios. Eu sei que assim, sempre faço questão de dizer que nós precisamos muito de melhorar nas nossas zonas turísticas. E às vezes quem não tem um carro que seja 4x4 e estão 18 províncias, não consegue ter acesso a muitos lugares. Então acho que isso também para vocês, né? Não, acaba por ser a parte da nossa motivação, porque somos nós aí, porque o trabalho é também abrir caminho, criar oportunidades e maior parte desse percurso, ok, é feito também da mesma maneira que as comunidades fazem. O objetivo é no final, quando nós estabelecemos uma rota de ecoturismo, de geoturismo, é que seja a própria comunidade, aqueles que realmente estão ali impactados e que estão todos os dias lá, porque nós ao final do dia, feliz ou infelizmente, estamos no nosso ar-condicionado, Vamos voltar para em casa, eles ficam. mas a comunidade está lá, amanhã vai ter que continuar a receber, podemos ir hoje nós, mas amanhã a comunidade tem que continuar a receber esses turistas. E então a comunidade faz esses percursos, essas trilhas, a pé, não tem nem 10, nem 4x4, nem nada. Pois. Então, isso para nós até é o principal motivo, a principal força motriz. Porque chegamos, isso quer dizer que tem problema, porque se tem problema ou se tem uma oportunidade e nós queremos resolver isso, estamos a acabar por... ou seja, não nos está a tirar o pão. Pois é. Então, o objetivo é realmente partir pedra, abrir esse caminho. Sei que não olhamos para isso como um desafio. Uma mata densa com as katanas e abrir caminho e criar as condições para que outras pessoas possam também aceder. Maravilha. Enquanto uns não fazem, vocês aqui estão... Equipa de avanço. Pois é. Quando é que, falando aqui já da Otiva, quando é que surge, vou primeiro perguntar ao Marco Paulo, quando é que surge a Otiva na tua vida? A Otiva surge na minha vida, acho que há uns 4 anos. Sim. Eu estava em casa e comecei a ouvir, não é? Comecei a ouvir a Otiva fazia as plantações e eu sempre fui muito apaixonado pelo ambiente, por estar em campo, por pisar naquele solo cheio de lama, por ver os flamingos, por ver essas questões todas. E então uma vez recebi uma solicitação para ir também e participar. Fomos ali ao buraco, aqui nos Ramiros. Mussulo. Uhum. Então fomos e começamos a plantar e depois a Fernanda também teve a explicar o impacto que os mangás têm, quer seja na nossa vida, o nosso peixe que nós vamos comer hoje às 12, portanto sai dos mangás, muitas questões que têm a ver com a própria vida dos peixes, aves e tal, também tem a ver, também saem daí.
Então, a Otiva surge como uma ponte realmente de me conectar mais com este meio, de conhecer pessoas novas, de conhecer pessoas que pensam também como eu, como nós no caso, e pronto. E depois, a componente que o Marco traz também para a Otiva em relação à tecnologia geoespacial, dá um outro quê também ao projeto. E falando mesmo disso, Marco, quando é que surge e o que é que o Marco tem implementado na Ativa? Surgiu já foi mais recente, 2020, 2021, começo a ter o interesse em aplicar ciência e tecnologia espacial para várias áreas. Perceber realmente que é possível qualquer jovem com as ferramentas, sem grandes capacidades computacionais e com conhecimento que pode ser adquirido informações online, desenvolver competências para utilizar satélites para combater secas, cheias, para dar recomendação agrícola, para melhorar o ordenamento do território, fazer gestão urbana, trabalhar com vamos dizer, utilizar tecnologia espacial para resolver nem que seja 60% dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Ainda há quem defenda, e eu também sou apologista dessa corrente, de haver um 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável só ligado à exploração espacial, porque essa exploração espacial acaba, e nós depois vamos conversar ao longo da conversa, passando no pleonasmo, acaba por tocar e melhorar a condição de vida em várias áreas. Nesse meu percurso de realmente querer demonstrar essa capacidade, de provar um bocadinho que todos podemos fazer, um bocadinho de exploração espacial para a melhoria da condição de vida em várias áreas, comecei a apaixonar-me cada vez mais pelo potencial que os satélites de observação têm para a conservação do meio ambiente. Fiz um raio-x daquilo que é o nosso ecossistema de startups, associações, fundações ambientais e temos que optar sempre pelo mais alto nível. Sim, senhora. Olhei, vi, como se diz, a dama mais boa do bairro é o Tiva. O setor ambiental, olhei para o Tiva como, pronto, agora fora de brincadeiras, não é questão de ser melhor ou não, mas aquela com a qual mais me identifiquei. Cada startup, cada associação tem as suas características e nós vamos nos identificando. Há quem gosta mais da fauna, há quem gosta mais da flora, há quem gosta das associações que trabalham mais com a comunidade, há quem gosta das associações que trabalham mais com o ativismo. E eu identifiquei-me a 100% com o perfil completo do que a Otiva faz. E nós vamos perceber o que a Otiva faz. E percebi que podia agregar valor a isso. Falei com a Fernanda René, a líder da Otiva. Ok. E naquela altura falei com a Fernanda René, com o Mateus Teita, com o Osvaldo Jesus. E disse, olha, o que vocês acham da moto começar a utilizar ali satélites, drones para essa questão da conservação dos mangás? Fernanda, prontamente, de uma maneira muito entusiasta, porque é uma pessoa que realmente tudo que agrega valor, ela nem sequer pensa duas vezes. Então abraçou-me e trouxe para essa iniciativa. Hoje em dia é o que eu tenho vindo a fazer desde então. Pegar nos satélites, pegar nos drones, sobrevoar as zonas de mangás, ver se está tudo bem, ver o estado de saúde dos mangás, ver onde é que há vetores de degradação, onde é que as pessoas estão a desflorestar, onde é que estão a fazer queimadas. Mesmo disso, Marco, acho que um dos maiores desafios tem sido o homem. Sim. Nessa cena toda do ecossistema, porque são zonas que a fauna e a flora estavam muito bem desenvolvidas até chegar o homem e querer construir nesses lugares. Isso tem sido meio que um grande desafio de vocês terem que voltar a meio que alocar
essa plantação em alguns outros lugares? Porque eu sei que, ok, há muitos lugares, principalmente estamos a falar do Mussulo, né? Que Yeah. há zonas que já, se calhar vocês já não conseguem mais plantar os mangás porque já tá habitável, né? Já tem casas construídas, mas... E até porque previne, está a valer um bocadinho, tive que ler um bocadinho, previne muitas Visão catástrofes, não é? costeira. Exato. Mas ainda tem sido um desafio vocês tentarem consciencializar essas pessoas que estão nessas zonas? Tem sido um desafio, mas esse desafio tem tido sucessos. Maravilha. A Fernanda tem conseguido muito bem com o resto da equipa, por exemplo, motivar ou inspirar, por exemplo, o governo por exemplo, nós hoje já temos alguns decretos, algumas iniciativas do próprio governo em partir essas zonas. Já se começaram a partir muitas dessas zonas que estão a fazer pressão nos mangás, que estão a degradar ali a orla costeira. Já se começou, aí, por iniciativa, não é uma ONG que faz isso, mas a ONG fornece, ou seja, está na cadeia de apoio à tomada de decisão. Fornece dados para que as pessoas percebam que realmente, sem os mangás, nós não temos peixe. Sem os mangás, que era o peixe mesmo que nós, nos nossos pratos, 80% dos peixes com valor comercial vão para o nosso prato, o nosso bufete, a lambula, isso tudo. Habitam aí nas zonas habitam, protegem-se dos grandes, aquilo que são raízes, parecem tentáculos, já reparaste, e eles fogem dos predadores ali por aqueles ramos, e depois conseguem, né, crescer os flamingos, os crustáceos, as mabangas. As comunidades vivem daquilo. E fora isso, é o que tu vais explicar, Giovanni. Aquilo, imagina que é uma barreira natural. O vento, imagina se eu tenho uma tempestade, o vento, a água, quando vem, não podemos falar de tsunami porque temos aqui um geólogo e não estamos geograficamente acomodados no globo terrestre para poder ter tsunamis, mas temos fenómenos muito semelhantes, né, que é a subida do nível médio das águas do mar. E quando nós temos realmente as nossas, no nosso caso, as nossas calas, calemas, isso tudo está a acontecer agora em Benguela. Quando temos essas ondas a virem para a nossa costa, os mangás, a água ao passar nas raízes, o ar meio que perde força. Perde força, porque tem que fazer, vamos dizer, curvas e contracurvas. Se não temos aquilo, ele não encontra nenhuma oposição, vem, e é aí onde nós temos a devastação, a erosão da orla costeira. Marco, sente que já houve uma evolução desde o tempo que abraçou a Otiva para cá? Mesmo a nível... estou a falar particularmente do Mussulo. Não sei se vocês têm o trabalho de fazer esse projeto em mais províncias, né? Mas nesse momento para o Mussulo, sente que já houve uma evolução? Claro, há pessoas até que lá vivem e que dizem que já conseguem ver os mangás, que antigamente vinham às casas porque estava tudo careca. Então a Otiva, todos os anos, sempre tem organizado as campanhas de plantação, de recolha de lixo, portanto, de consciencialização da comunidade. E felizmente hoje, se nós formos ali para a zona dos Ramiros, Benfica, já conseguimos ver, portanto, um cordão de atenuante, portanto, dessa questão que tem a ver com as erosões, que tem a ver com as calemas, que tem a ver com a subida do nível do mar. Então, felizmente, a Otiva tem realmente feito esse trabalho e vê-se, é palpável, não se consegue dizer que não, porque está lá, estão a crescer. Tu se vais lá, vês o padrão, por exemplo, porque os mangás têm a capacidade de se plantarem por si só. O que nós fazemos é acelerar esse processo, porque a degradação também é rápida. Então, tu se fores lá, vais encontrar o padrão de plantação, portanto, que vais dar conta que as pessoas estiveram lá, aprenderam como se planta, aprenderam a conservar e aprendem essa questão toda. Não é simplesmente ir lá e plantar, pôr a semente, pôr lá a coisa. É entender o nosso impacto nisso, entender que o que nós estamos a fazer realmente vai ter o efeito que nós precisamos, que é de conservação da vida marinha, que é trazer depois os flamingos de novo, que é então criar essa barreira para as calemas, porque os mangás estão entre o oceano e o continente. Então, se nós não tivermos essa barreira, como o Marco disse,
vem uma onda aí, só leva. Se nós tivermos aquilo ali, uma barreira para que o vento perca a sua força, para que a água perca a sua força, obviamente, e é visível. A Ativa tem isso ao longo de toda a orla costeira do nosso país. Cerca de 1.450 quilômetros da nossa orla, a Ativa trabalha nisso. Sério. E relativamente, o Marco disse que já tem muitos voluntários a nível nacional. Sim. Quem quiser abraçar a Ativa e fazer com que isso seja mesmo, não um hobby, mas um trabalho, né? Levar isso a sério, o que é que tem que fazer? Existem vários níveis de engajamento. A Ativa, por exemplo, só em campanhas de mobilizar assim qualquer pessoa que queira fazer alguma coisa, nem que seja por um dia, por uma semana, o que for, limpar praias, limpar os mangais, reflorestar, conhecer, fazer, por exemplo, visitas. Tem trilhas lindas pelos mangais, tem trilhas mesmo. Eu tive experiências com pessoa que veio da África do Sul e lá dentro eles só pediam para fazer fotos e fazer vídeos a dizer, epa, eu quando chegar lá em casa vou dizer que eu fui para a Amazônia. Eles estavam tipo, começaram a cantar lá no meio, começaram a dizer, não, tipo, as pessoas não vão acreditar que isso aqui é Angola. Eu tive, isso aqui é na Amazônia, isso aqui não é na Amazônia. Uau. E a mandar então, a Ativa já conseguiu, só nessas ações, agregar valor, integrar quase 15 mil voluntários em todo o país, em pequenas ações. Depois disso, trabalhamos com a segunda camada, que é a universidade, a academia. Jovens estão a fazer os seus trabalhos de fim de curso, com áreas ligadas à conservação dos mangás. Seja geofísico, seja geólogo, nós trabalhamos com eles, os biólogos, para catalogar, porque nós só conseguimos conservar aquilo que conhecemos. Então, primeiro precisamos de estudar isso e trabalhamos com a academia para isso. E depois, qualquer outra pessoa que queira trabalhar e apoiar na questão de criar essas rotas de ecoturismo de maneira mais oficial, trabalhar com as comunidades, engajamento comunitário, porque as comunidades vivem dos mangás e então precisam de ter esse meio de subsistência, não é cortar. Há bocado mencionaste, o ser humano consegue e pode viver em harmonia com a natureza. Não quer dizer que tenha que existir um ou outro, ou que haja esse Tem que conflito. coabitar. E qualquer pessoa que queira fazer isso, entra em contato direto conosco, nas redes sociais, nos contactos, até aqui pelo próprio programa. Nós vamos depois partilhar também os contactos. E a partir dali, é como o Marco estamos sempre a dizer, desde 1992 que deixou de haver desculpas, porque as questões de alterações climáticas passaram a ser responsabilidade de todos. As Nações Unidas, os países membros das Nações Unidas naquela altura em que houve a COP Rio, passaram a dizer, olha, estas questões de ambiente, conservação ambiental, já não são só para cientistas como o Marco, que ficam ali a trazer as equações, que ficam a trazer os gráficos. Não, se qualquer pessoa é afetada pelas alterações climáticas, por uma má conservação do meio ambiente, então todos nós, porque eu quando deixo a minha luz acesa, quando faço pressão para o consumo das espécies que vêm dos mangás, estou a alterar essa cadeia, essa troca de energia, por exemplo, térmica, que nos leva ao aquecimento global. E é nesse sentido que na Ativa, sem exceção, qualquer pessoa, desde que provida de boa vontade, caráter, boa fé, pode realmente contribuir. Estamos a falar desde Cabinda, Zaire, Bengo, Uambris, Luanda e Benguela. Existem alguns fenômenos que fazem com que a presença da Ativa abaixo de Benguela seja reduzido, que são as correntes frias de Benguela, mas, como o Marco disse, mesmo aí, continuamos a ter presença até o Namibe, porque é essencial nós sermos, vamos dizer, sermos uniformes e percebermos que as nossas ações não são isoladas. E se há um equilíbrio de Benguela para cima, então esse equilíbrio
é como se fosse uma frente militar, uma trincheira, onde nós só protegemos metade da orla, dessa linha da frente. Temos ali um flanco, que é o flanco esquerdo ou o flanco sul, que acaba por estar desprotegido. E é por ali. Onde o inimigo Não ataca. vamos trazer ali as técnicas do Sun Tzu para a conservação ambiental, senão vamos abrir um outro capítulo. Não, mas às vezes é bom picar um bocadinho. É bom. Esse é um bocadinho de chamada de atenção para quem é de direito, né? Mas pronto, você que só sintonizou agora, eu estou a ter uma conversa estupenda com os Marcos. Eles são irmãos. Somos Vieram representar a Altiva, que é um projeto de proteção, conservação e restauração das zonas úmidas de Mangais, em Angola. Conversa super agradável. Se quiser, pode aceder ao nosso Facebook, fazer as questões, ou ainda também ligar para o nosso contacto 924 70 00 43. Bom, agora vamos pular um bocadinho aqui a nível individual. Falamos um bocadinho da Altiva, depois vamos voltar a falar um bocadinho para o pessoal que só vai sintonizar daqui a pouco. Marco Paulo, já viajou por quase todas as províncias. Acredito que não serem todas de caráter profissional. Assim, em aventuras, qual lugar é que mais o marcou? Epá, essa é difícil. Essa é difícil. Bom, eu acho que seria... Posso falar um bocado da expedição que fiz o ano passado, na zona de Benguela, Willa e Namibe, com o World Bank, em que nós tínhamos um projeto com essa questão da seca toda. Estávamos a ver, portanto, os locais em rios em que se pode fazer a construção de... Nós chamamos de barragens de assoreamento. Eu perguntei ao Marco, uma viagem de lazer. Já está aí. Espera, não. Calma. Espera, calma. O lazer está incluído, porque sinceramente, quando se viaja para aí, eu não consigo ir tipo a Cabo Ledo e não subir uma montanha. Não consigo ir a Cabo Ledo e não subir uma montanha, ser uma gruta. Mas vá, eu acho que essa viagem foi muito interessante, porque foi a primeira vez que eu consegui, por exemplo, andar mesmo num rio assim semi-seco e enterrar naquelas areias. Então, foi assim uma experiência de exposição ao perigo, de exposição à aventura, em que o trabalho de equipa vale muito também. Então, acho que foi isso, e principalmente, pronto, em tudo tem a reflexão, perceber um bocadinho que se calhar as províncias não são os cartões que nós vemos, os cartões postais. Ver aqui a Benguela, com os restaurantes, exato, com a Cautinha, com a Baía Azul bonita, não é tão assim mais para dentro. É uma disparidade tremenda quando se vai de Benguela a Camucuyo, ao Xongoroi, quando se vai, portanto, pronto, aquela zona mais para o norte, mais para o interior, ver a disparidade, quer seja de educação, de condições, de vida das pessoas, da acessibilidade, marcou-me muito, porque fez-me ter uma visão um bocado diferente daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos quando vamos passar férias. Ficamos lá, chilamos, bebemos, dançamos, mas há pessoas que realmente logo a 2 km, a 2 horas de lá de carro, que não têm luz, que não sabem falar português, que nunca viram água na torneira, que nunca viram condições básicas. Então acho que as minhas viagens, mesmo que sejam de lazer, tem sempre um propósito, tem sempre um propósito, olhar um bocadinho, porque acho que nós aprendemos muito, né, quando olhamos para isso. E eu acho que isso vem um bocado também da profissão, olhar com olhos de ver. Exatamente. Olhar com um olhar mais crítico. Se calhar antigamente eu ia à Willa, ia à Fenda, mas não olhava para aquela estrutura com a importância que tem, e podia inclusive deitar o lixo e dar festas ali, mas hoje em dia se calhar já vou uma nascente e já percebo a importância que aquele espaço tem. Uma que foi boa também, que não foi a lazer, mas é lazer também, foi quando eu consegui perceber, quando eu consegui ir a Willa, a Wambo,
para ver a nascente do rio Cunene e consegui ir ao Bié para ver a nascente do rio Kwanza. Epá, é assim. Nós quando estamos aí a Cabo Ledo, nós vemos aquela imensidão de rio. É uma coisinha assim. Pequenina. Uma coisinha assim. Isso te faz pensar que até um corpo gigantesco que alimenta, que dá peixes, que é via de navegação, que tem um contexto histórico muito forte, nasce pequeno. Exato. Eu, por acaso, no meu primeiro programa, eu falei sobre a minha ida à nascente do rio Kwanza. Bem fixe, E né? aquilo, literalmente... Bem conservado, né? Acho que se a gente puser aí, colocar uma pedra grande, Tá, pode sim. desviar o caminho todo de um Exatamente. rio que é um dos Exato. maiores a nível nacional. Exato. Vês que é Não, uma coisinha pequena, mas está conservado, pelo exatamente. menos. Está conservado, mas é Por quê? interessante. Por causa do pessoal. E aquela importância, às vezes, de nós temos o cuidado de chegar, respeitar quem Sim, eu gosto de dizer, da autoridade da zona. Exatamente. sim. E estamos a falar dos sobas, mas Exato. eles têm esse cuidado. Né? Nós Não. tivemos o cuidado de ir lá perguntar como é que é, podem nos acompanhar, o Exato, que é que vocês exato, exato, precisam. Exato. É para aquilo é um espetáculo. Meu. Agora que falaste disso, Porque é interessante, porque vês que e depois ali consegues perceber muita coisa. Percebes? Vês que se alguém for lá e puser uma pedra ou tiver a fazer garimpo e desviar o curso do rio, exatamente. epá, ardeu. Ardeu muito, Deu cabo porque daquilo. desde o Bié, que está a chegar aqui a Luanda, nós vemos aqui fotografias bonitas, Foz do Rio Kwanza, Barra do Kwanza, faz-se turismo, faz-se a pesca, faz-se atividades, e se alguém for lá, um chico esperto, chegar lá e desviar aquilo, estragou tudo. Mas é outra coisa que eu disse no início, Marco, ainda assim precisamos ter melhorias nos acessos. Porque, por exemplo, Sim. nós tivemos uma dificuldade enorme e meio que fomos numa época chuvosa. Aquilo para descer Pois é. ali Sim. foi uma Sim, dificuldade Lamacento e tal. grande. Com melhores projetos e tal, nós até podemos fazer aquilo de uma zona turística. Né? Mas uma questão, por Conforme exemplo, mas que nos aflige um bocado é quando realmente o homem vai para lá. depois, Porque vais criar estradas, quer dizer que mais pessoas vão. Se mais pessoas vão, nem todo mundo tem um mindset de conservação. Imagina que comecem a degradar, a contaminar o rio a partir da fonte. Que tipo de água é que nós vamos ter aqui na nossa foz? Por isso é que há essa. Tem que haver esse passo intermédio, esse trabalho que associações como a Otiva vão fazendo. Primeiro, conhecer realmente o potencial, a riqueza dessa área e depois propor aquilo que nós chamamos as zonas de conservação, as áreas de conservação. Tendo uma estrutura, por exemplo, ok, tudo bem que ainda continua a haver caça furtiva nos parques nacionais, mas mesmo assim é muito mais reduzida do que se nós tivéssemos os parques não delimitados, sem planos de proteção. Aquilo seria uma chacina autêntica. Exatamente. Então, nessas zonas, em muitas dessas zonas de geodiversidade, biodiversidade, é preciso haver trabalhos como tem vindo a acontecer com os geostratos, com a Otiva, de realmente, primeiro, ajudar as pessoas a perceberem o valor de proteger aquilo, depois de ajudar a perceber, a ter o valor de proteger aquilo, aí sim é que se gera receitas, em primeiro lugar, para empoderar as comunidades, depois de empoderadas, cria-se então os planos de gestão e de conservação dessas zonas. Esses planos de gestão e conservação vão depois à procura de outros incentivos e apoios para criar essas infraestruturas, porque está tudo ligado. Não quer dizer que não exista o Plano de Desenvolvimento Nacional, a estratégia para as alterações climáticas, tudo isso está lá. Agora, ir para o terreno depende um bocadinho de interligar essas várias áreas e vários stakeholders. E depois, aí sim, um bocadinho mais descansados, como o Marco disse, só já conseguem ir para lá e o perigo é menor. Porque senão é mesmo, se nós pura e simplesmente criarmos as condições e abrirmos caminho, as pessoas vão para lá. E nós temos vários exemplos aqui do que era um Mussulo, mencionaste há bocado, há um tempo atrás, e agora? É que era um Mussulo quando se começou a abrir o acesso, quando realmente o acesso era difícil ao Mussulo, seja por mar ou seja por terra. Não havia A natureza, porque sem querer trazer aqui assuntos delicados. Eu estou a construir uma casa de praia
e não vou à praia, porque as casas E são totalmente quase, já tem descontextualizada. tudo, De betão piscina, ali. já Pô. tem tudo lá e eu passo Não- Eu senti, isso vocês também podem falar um bocadinho, uma grande diferença no tempo de Covid. Ou seja, foi um mal, Os Flamengos agradeceram. Os Flamengos agradeceram. não é? Houve um lembro vídeo que eu vi, disse, pô, até os golfinhos Yeah, estão a yeah. vir aqui para a costa e tudo. Pá, Yeah. aquilo foi uma coisa que eu comecei a sentir que nós mesmo estamos a fazer mal. Sim. Exato. Uma das pessoas que a primeira das as pessoas que eu via a pronunciar sobre isso foi o jornalista Aos Fernandes. Uhum. E ele mencionou mesmo que o principal problema era o mesmo, era o mesmo O nós, homem. é o homem. E os Flamengos estavam ali a agradecer que epá, já não havia pressão. Mas o mundo foi assim desenhado. O que há extremistas, há pessoas que pensam na conservação extrema da biodiversidade, tipo, o homem não pode existir. Uhum. E há pessoas que pensam em o homem Habitar. tem que explorar para sobreviver. Nós somos apologistas de um equilíbrio. Somos parte da natureza também, somos animais e temos que realmente fazermos parte desse ciclo. O problema é quando esse ciclo vai se degradando a uma velocidade tal que a regeneração não consegue acompanhar. Porque quando eu chego e corto uma árvore dos mangás, esta árvore que eu retirei, porque preciso realmente de fazer, cozinhar, de fazer minhas embarcações, que eu não posso impedir. Também chego lá e digo, Giovanni, já não podes mais cortar mangás e tu vais comer o quê? Se a lenha tu utilizavas para Exatamente, cozinhar, pois. se eu não te ofereço alternativas. Esse mangal vai demorar 10, 15 anos para atingir o clímax. E como é que eu faço para compensar isso? Essas ações que a Altiva faz não vão acelerar de tal modo para fazer uma coisa de 10 anos. A natureza te leva, tem o seu tempo. E a natureza por si só é perfeita. Hoje em dia, mesmo a comunidade científica olha para a biomimicria como uma maneira de ir buscar na natureza os maiores ensinamentos para o desenvolvimento. Porque a natureza consegue criar coisas que se adaptam, que funcionam, que se encaixam, consegue colocar uma baleia com toneladas e umas barbatanas e mesmo assim ela consegue percorrer longas distâncias, consegue fazer estrutura, animais com estruturas moleculares, consegue criar plantas que alimentam-se a si próprias, têm dentro de si a preparação dos seus alimentos, consegue criar animais pesados que conseguem voar. Então é aí onde a ciência volta a reencontrar a natureza. Por quê? Porque nada melhor do que aprendermos com aqueles que já fazem bem. Quem faz Pois. bem é a natureza. Exatamente. É a natureza que nos ensinou a construir os materiais compósitos para as aeronaves, as turbinas eólicas aumentarem as suas eficiências. É a natureza que nos disse como é que nós podemos otimizar a estrutura das embarcações para ter menos resistência. É a natureza que nos ensinou várias coisas, que nos ensinou a construir a Torre Eiffel, como é que conseguimos colocar essa estrutura toda pesada em pé com essa altura. E se nós formos olhar, nós só conseguimos atingir isso, as pessoas que construíram isso, graças a essa biomimicria. Então, quando nós não tivermos essa natureza, quando não tivermos esse... Temos referências. Não há um plano, como se diz, não há um planeta B. Não há um planeta B. Por isso é que Então eu lá acho vou que descobrir. de vez em quando o planeta sente-se assim saturado e há essas coisas que aconteceram, em 2020. Vocês precisam de... Eu preciso de respirar um bocadinho. Yeah. Vou-vos cortar um bocadinho a perna que é para Exatamente. outras coisas respirarem. É mais ou menos Temos assim. que aprender, senão vai acontecer Exato. de novo. São as alterações Exatamente. climáticas. Nós começamos a perceber-nos que todos nós
todos, sem exceção, somos responsáveis pela seca que acontece no sul do país, pelos 51 angolanos em cada 100 mil habitantes que morrem por doenças respiratórias. Somos responsáveis nós, cada vez que optamos por consumir indevidamente, por exemplo, o combustível dos nossos carros, as compras que nós fazemos, são elas que fazem com que vão poder fazer com que daqui a uns anos 13 centímetros, 13 milímetros, peço desculpa, 13 centímetros, sim, do nível médio das águas do mar, possam fazer com que muitas das zonas estejam submersas, com que haja insegurança alimentar no nosso país. Somos nós, não é a indústria petrolífera, não é a indústria não é dos transportes, não é. Somos mesmo nós. Em cada uma dessas ações, com o que compramos, como vivemos, o que fazemos, nós emitimos. E emitir não há problema nenhum. O aquecimento global, ou o ciclo de carbono, o ciclo de muitos desses gases, está lá para poder garantir as condições de temperatura ideal na Terra. A vaca, depois do processo de ruminar, faz tudo isso. Os dejetos, não é? Ou seja, as fezes, depois emitem metano. Pois. Esses gases todos, quando acumulados na atmosfera, criam aquela camada de ozono. A energia, o aquecimento global é uma coisa boa. Sim. Energia térmica, ou seja, o espectro eletromagnético entra, permanece aqui na atmosfera o suficiente para nós termos o nosso corpo ali a temperatura média, 37 graus, porque se estiver mais quente, não é? Começamos a ter outros tipos de problemas de saúde, outros problemas de saúde. Se estiver muito mais frio, entramos nas hipotermias, até porque nós não conseguimos nem hibernar, naturalmente não conseguimos nem hibernar, nem fazer dorpor. E depois o restante é libertado novamente para o espaço exterior. Agora, quando nós não temos a mesma capacidade de receber, absorver e eliminar ou refletir, por exemplo, que é o que acontece com o albedo, começamos a ter esse aquecimento acelerado. Depois o efeito em cadeia que explicaste, Giovanni. É o efeito em cadeia que tu explicaste, ok. Plantas deixam de ter a mesma capacidade de absorver esse dióxido de carbono, os mangás. Exato. Daí os mangás serem, vamos dizer, quase que o ouro dos nossos tempos. Os mangás absorvem toda essa, vamos chamar, poluição, em termos assim genéricos, da atmosfera. Aquilo que os nossos carros, as nossas indústrias, nós pessoalmente chamamos a nossa pegada ecológica, os mangás conseguem absorver 5 vezes mais de dióxido de carbono. E é por isso que se nós não tivermos eles, podemos ter outras fontes de recuperação. Mas o processo é muito mais demorado. Quer seja nas folhas, quer seja nas raízes e no próprio solo, os mangás, esse ecossistema complexo, capta, armazena e, portanto, mantém lá, faz a fotossíntese e mantém, portanto, esses gases. Nós aprendemos ali Nós na aprendemos escola. ali, Fotossíntese. Diz uma coisa, Marco, falando dos mangás, são plantas que não têm problema nenhum e desenvolvem-se com a água do mar, não é? Mas elas absorvem. Giovanni craque. Já estudou. Olá! Mas eu quero saber Tarefa. quanto tempo é que elas conseguem absorver a água? Radiação? Uhum. Absorver radiação? o quê? Absorver. Os gases. Exato. Os gases e a água da chuva. Da Vá, chuva. porque- Pronto, então, não, deixa. Não, aquilo vamos colocar nessa equação. Eu disse, são seres autotróficos, ou seja, produzem o alimento dentro deles. E para produzir esse alimento, que tal como nós precisamos de sal, açúcar e gordura, eles para produzirem isso, né,
o seu alimento, precisam da radiação solar, Uhum. precisam da água e precisam do dióxido de carbono. Pois. Misturando tudo isso, então é que eles conseguem Sim. alimentar-se. E é esse dióxido de carbono, depois, dentro das suas membranas, não é? Que é separado e acaba por libertar o oxigênio, nós precisamos para respirar e o dióxido de O resto- carbono Ok. absorve, como o Marcos explicou, folha, tronco e o resto No solo. no solo. 60% no solo, 40%, 20% nas Tá raízes. bem. 60% no solo. Então Exato. aquilo que nós vemos, os 60% estão. Fica trancado. Uau. Daí a E quando nós necessidade, cortamos, Yeah. libertamos tudo novo. Ok. tu estás Não a é? abrir. Então, Ok. imagina agora, né, falamos sobre as obras. Uhum. As obras nessas zonas para se construir shoppings, casas e por aí. Nós estamos a impermeabilizar um solo que tem a capacidade de reter esses gases que nos fazem mal. Daí a necessidade que a Altiva tem de ir a esses pontos, de realmente ter a componente de geociência, de ir lá, de tirar os solos, de fazer os testes para ver as questões de porosidade, de permeabilidade, da capacidade que esse solo tem máxima de armazenar esses gases, porque com estes dados nós conseguimos ir a quem de direito e mostrar, olha, esse solo aqui do Mussulo tem a capacidade máxima de absorver e de capturar e de armazenar Exato. X% dos gases que são emitidos diariamente. Yeah. Aí já dá uma componente de peso para que as pessoas não vão lá e construam. Porque nós estamos a colocar uma tampa na nossa tigela. Isso. Logo, qualquer tipo de água que caia não vai infiltrar-se, não vai recarregar, quer seja os aquíferos que estão lá, e acaba por tudo estar interligado. Se nós impermeabilizarmos, obviamente que quando as calemas vierem também não vão encontrar uma fonte de retenção dessa água e acabam todas por ir, portanto, para o continente. Isso foi um incentivo, porque é assim, nós estamos aqui a falar de vontade que o Giovanni, o Marco, o Paulo, o Marco Romero tem, que a Fernanda tem de conservar o meio ambiente, mas realmente, infelizmente, o ser humano só se motiva com o dinheiro. E a história ensinou-nos isso. Há bocado falei, 92. Na COP, os países todos juntaram-se e disseram, ok, a partir de agora todos temos que arranjar maneira de reduzir as emissões, de proteger o meio ambiente. Mais tarde, ok, vamos então agora começar a ver soluções. Foi mais tarde, houve um grande... Vamos motivar as Ok. pessoas a engajarem-se nisso. Chegaram, reuniu-se no protocolo de Kyoto, Japão. Epá, então, como é que está isso? Epá, não está a correr bem. Temos que criar aqui regras, procedimentos, temos que definir, porque senão cada um faz o que quer e quando ninguém é controlado, não se faz nada. Protocolo de Kyoto definiu-se, ok, os países que poluem muito vão ter que começar a ser responsáveis por aquilo que estão a poluir. Os países que poluem pouco ou que são menos desenvolvidos, ou seja, têm menos indústria, têm que, vamos dizer, ser compensados, porque são os mais vulneráveis. Mas depois, ok, foram todos, assinaram, não sei quando fomos embora. Depois começaram a ver, calma aí, China, Índia, são países São terríveis. subdesenvolvidos, certo? São países subdesenvolvidos. Mas a maior parte das indústrias, por exemplo, que estão na Índia, são dos países desenvolvidos. Então, se supostamente a Índia é um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, não deve ser responsabilizada pelas emissões. Mas é um dos países que mais emite. Porque estão lá a maior parte das fábricas dos países desenvolvidos. Yeah. Então votaram no novo acho que foi 2015, depois entre Angola e outros. Acordos de Paris. É para meus senhores, isto aqui não vai dar certo. Se cada um fizer, se não houver aqui um polícia, se não houver um incentivo, então criou-se o mercado de carbono. Toda e qualquer pessoa que tiver a capacidade de absorver dióxido de carbono da atmosfera ou evitar que o dióxido de carbono seja emitido, outros gases de efeito de estufa, vai receber dinheiro por isso.
Aí a coisa começou a ficar mais interessante. Motivação é outra. Aí agora. até começaram já a existir empresas a fazer o chamado greenwash. Que é a batota, dizer, pá, aqui vamos começar a jogar. Esse jogo é bom, envolve dinheiro. Então a conservação ambiental começou a ficar mais interessante a partir dos Acordos de Paris. O Protocolo de Kyoto começou a falar um bocadinho dessa questão de gerar receita através da conservação, mas a partir dos Acordos de Paris, ok, cada um vai declarar aquilo que anda a emitir e quem conseguir provar, que é o que o Mário estava a dizer, se eu consigo provar que esta planta, tu perguntaste, consegue em cada um dos ciclos de alimentação, cada vez que ela precisa de se alimentar, absorve dióxido de carbono e liberta oxigênio, se eu consigo provar a quantidade, eu depois vou pôr na minha bolsa de valores ambiental do mercado de carbono a venda 1 tonelada de carbono. Já interessa. Aí já sei que, ok, toda a capacidade que eu consigo atestar, ok, esse meu mangal consegue, 1 hectare de mangal consegue absorver 2.000 toneladas, que esse é o rácio, caso específico dos mangais. Cada hectare consegue absorver 2.000 toneladas, vão multiplicar por 200 hectares, ok? Isso quer dizer que cada hectare $60, vamos lá multiplicar isso, se calhar vale a pena conservar. Vale a pena conservar, apesar ali dos pequenos calcanhares daqueles que esse mercado tem, mas tem sido a coisa que melhor tem funcionado até agora. Por isso é que a Otiva tem desenvolvido competências nesse aspecto. E no fundo esse ciclo que tu perguntaste, ok, é interessante e o Marco mencionou, percebermos o que é que está realmente a acontecer nessa troca. O que é que a natureza está a dar-nos de volta e como é que nós continuamos a permitir que a natureza nos dê essa troca. Mas o ciclo é diário da absorção de dióxido de carbono. Nós precisamos descobrir todos os dias. Sim. As plantas têm que estar expostas ao sol todos os dias. E é desse sol que vem a radiação eletromagnética. É desse sol que é da atmosfera onde temos a concentração desses gases de CO2 que as plantas precisam. E quando nós não tivermos isso, quando nós deixamos as plantas, por exemplo, sem estar expostas ao sol, ou com o solo mal irrigado, ou vamos dizer, pode até ter um ambiente climatizado, mas pouco oxigenado, onde não existem esses gases, onde não existem os ingredientes para ela fazer a comida, ela não come e vai começando a deteriorar-se. Maravilha. Conversa super agradável, pô, sabe sempre há pouco, meu Deus do céu, são 11h38, eu tenho aqui umas mensagenzinhas no Facebook da Denise Curseiro, escreveu, os morenos, a Dilsa Neves disse, meus caçulas, a nossa mãe. Luzi Hermes disse, conversa super agradável, o Osvaldo Lufunda disse, dito e muito bem dito, porém o trabalho pode ser conjuntural, sendo a educação ambiental de biodiversidade sustentável ao mesmo tempo em que se criam condições de acesso a lugares e sítios turísticos. Também é fofo, também. Pois é. Não tão fofo como a mãe, a Denise, mas é fofo também. Meus caríssimos convidados, eu tenho sempre uma pergunta para deixar assim no finalzinho. Como é que vocês imaginam a Otiva em termos de realizações daqui a 5 anos? Marco Paulo? Bom, com tudo que a Otiva já tem feito, eu acredito que o futuro seria realmente enverdar para esta questão que o Marco falou, que é o mercado de carbono, porque vai inclusive dar a motivação aos voluntários, vai inclusive, porque isso faz a todos os níveis. Há já escolas cá que as propinas são pagas com lixo. Há essa troca. Portanto, há essa questão de motivar as pessoas realmente, porque é metodologia. Se nós dissermos não, quem catar as latas é gratificado com o reconhecimento. Hoje me apetece ser reconhecido, amanhã não me apetece ser reconhecido, tanto me faz. Exato. Mas quando realmente eu, pai, sinto que posso dar as condições de educação ao meu filho com aquilo que eu tenho no meu bairro, que é o lixo, eu vou coletar o maior número para que consiga então fazer essa transformação em crédito.
Então, a Altiva, o que eu vejo e acho que esse é o plano, é realmente enverdar para essa área, porque é uma área que engloba não só a educação ambiental, que engloba que congrega as pessoas, mas que visa muito pelo uso da tecnologia aliada ao ambiente, aliada à economia, aliada à preservação ambiental. Então, o que eu vejo como progresso da Altiva é realmente essa congregação de valores. Nós temos desde biólogos a advogados, a engenheiros aeroespaciais, a geólogos, portanto, arquitetos, uma série de pessoas com background de diferentes áreas que podem realmente olhar para uma questão de diferentes prismas. Isso é que é interessante, quando nós temos alguém de fora que olha para as coisas e dá uma opinião, por que não fazer isso? Porque se calhar às vezes nós estamos muito fechados na nossa caixa. Então, a Altiva tem a felicidade de ter uma equipa muito vasta, quer seja em termos de número ou de diversidade de áreas, que vai permitir então dar seguimento a este desafio que Angola e o mundo enfrentam. Pronto, eu acredito que o Marco Paulo já respondeu mais ou menos, então eu vou fazer a pergunta ao Marco Romero. Um apelo à sociedade que o Marco vai deixar. O apelo à sociedade, e se me permitires, vou ligar um bocadinho aquilo que o Marco disse, a nível individual. Vamos, em primeiro lugar, perceber qual é a nossa responsabilidade para a conservação ambiental. Vamos tentar perceber qual é o nosso impacto no mundo que nós vivemos e no mundo em que queremos. Com isso, depois de percebermos realmente o que é que nós estamos a fazer para prejudicar e o que é que podemos fazer para compensar, para corrigir o que estamos a fazer de mal, vamos então ter iniciativas, nível individual. Nível técnico, vamos aplicar o nosso conhecimento, que já chegamos aqui à conclusão, ou pelo menos estamos todos de acordo que o conhecimento, nenhuma área está isenta, nenhuma. Direito, a programação, a biologia, a gestão, a educação, o desporto. A Altiva tem trabalhado com comunidades, com o Petro, tivemos Festival da Canção, até a música, ou seja, toda e qualquer área de conhecimento deve concorrer para a conservação do meio ambiente, do combate às alterações climáticas e conservação, caso específico, dos mangás, né? Principalmente se for tudo revertido para os mangás, pelo menos a probabilidade de sucesso é muito maior, mas existem outras áreas de interesse. A nível comunitário, que possamos dar mais ferramentas, fundos de apoio, condições de infraestruturas e de conhecimento para que as comunidades que estão na linha da frente possam ter cada vez mais voz, possam ter cada vez mais participação ativa. Hoje estamos aqui a falar de turismo e o apelo é mesmo esse, que uma das soluções, mais uma vez, é dar a possibilidade a esses pescadores, aos guardiões dos mangás, de fazer aquilo que a Fernanda está sempre a mencionar e que faz parte da estratégia da Altiva. Ecoturismo. Poder valorizar aquele património que é da comunidade. Eles próprios vão ter mais motivação em conservar aquilo que faz parte e que lhes dá valor e que traz pessoas para valorizar a comunidade deles. E depois, a nível, vamos dizer, estratégico, a nível de tomada de decisão, leis, porque essas leis ajudam a responsabilizar, a proteger e a ter, vamos dizer, uma estrutura legal para que para que não se faça justiça pelas próprias mãos e cada um faça o que quer e bem lhe apetece. Esse é o apelo a nível de decisores, não é? Tem sido muita coisa feita pelas administrações, governo, isso tudo. A nível, vamos dizer, operacional, produzir conhecimento. Porque se nós tivermos todas essas ações que cada uma dessas camadas
tem de ter, vai ter sempre que ter como base conhecimento, dados. Não são opiniões, não é minha opinião, não é a opinião do Marco, não é a opinião do Giovanni. É informação concreta, ciência. Nada de terrorismo científico, nada de opiniões que vão trazer, se calhar, alguma mágoa pessoal nossa. Não, é ciência, está lá, está comprovado, está validado com métodos. Não importa em que local estejamos, aquilo vai continuar a ser uma verdade indubitável. Então, esse é o apelo, quer dizer, um bocadinho ingrato, porque os meus colegas da Otiva sabem muito bem que estão a fazer esse trabalho diariamente. Marco Romero, Marco Paulo, muito obrigado. Essa conversa é um to be continue, com certeza. Eu vou ficar à vossa espera aqui, porque nós ainda temos muito para falar. Giovanni, desculpa aí. Uma das partes mais importantes, eu esqueci, peço desculpa. Vamos. Que essas iniciativas continuem a ser comunicadas. Que pessoas como o Giovanni continuem a dar voz às comunidades, a quem faz, a quem pode fazer, a quem pode decidir. Porque existem muitas associações e durante muito tempo a Otiva também teve, vamos dizer, que numa espécie de anonimato, obscurantismo, o que for. Então, quem tem possibilidade de fazer chegar, quem tem possibilidade de fazer com que associações como a Otiva possam ser ouvidas, então temos que dar aqui uma salva de palmas. Tem um efeito maravilha. de som de salva de palmas. Ele... Já estava aqui. Giovanni! Conversa super agradável com o Marco Paulo, Marco Romero. Vocês já sabem, se tiverem questões, qualquer coisa, acessam ao Instagram. Vocês também têm Facebook, certo? Facebook, Então, Instagram. Otiva, é só escrever Otiva, OTCHIVA. Zonas úmidas. Caramba. Obrigado mais uma vez. Bom sábado para vocês. Na técnica e seleção de conteúdo esteve o Luquene Pederneira, meu camarada de todas as horas, fez aqui uma magia e nós conseguimos ter aqui os meus convidados. Como eu sempre digo, é sábado, aproveitem o funge, sejam e façam felizes. Bom final de semana, estamos juntos! Conheça os 4 cantos de Angola no conforto do seu lugar. Isto e muito mais no programa Passeio na Urbana com Giovanni Santos.